Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos aprender um pouquinho sobre divisão de polinômios, tá bom? Divisão de polinômios, para a gente começar, a gente vai ter que lembrar de como são os monômios. Como monômios são polinômios que só têm um termo, nós vamos começar estudando a divisão de um monômio por um monômio, tá bom? Vamos relembrar aqui o que é um monômio. Um monômio é uma expressão algébrica que possui apenas uma multiplicação e potência, tá? Então, por exemplo, 8y elevado a 7 é um monômio. Se eu te pedir para dividir por 2y ao quadrado, então você está dividindo dois monômios. Professora, como que eu vou fazer isso? Bom, na divisão de um monômio por outro monômio, não nulo, por que não nulo? Porque precisa ser diferente de zero para essa divisão ser definida. Nós vamos calcular primeiro os coeficientes e depois a parte literal, tá bom? Primeiro a gente calcula qual é o resultado da divisão da parte numérica, que são os coeficientes, depois a gente calcula qual é o resultado da divisão da parte literal. Nesse caso aqui, olha, eu vou fazer assim, ó, eu gosto de armar como fração, tá? Se você prefere deixar daquela maneira, não tem problema. Primeiro, 8 dividido por 2, 4. Agora eu tenho y elevado a 7 e y ao quadrado. Gente, aqui eu preciso que vocês lembrem das propriedades das potências, tá bom? As propriedades das potências, elas te indicam, vou fazer aqui, ó, um asterisco, que um número dividido por outro número de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes, tá bom? Aqui é 1, tá? Então, divisão de potência de mesma base, você mantém a base, que é A, nesse caso, e subtrai 2 menos 1, que é 1. Então, a mesma coisa aqui, eu vou manter a base, que é Y, e vou subtrair 7 menos 2, 5, tá bom? Vou fazer alguns exemplos aqui para você ficar craque nessa divisão, tá, gente? Vamos lá. 2x ao quadrado dividido por x é igual a, vamos lá, 2 dividido por 1, né? Porque o x, o coeficiente é 1, é 2 mesmo. X ao quadrado dividido por x. 2 menos 1, 1 não preciso colocar, então deu 2x. Vamos fazer bastante exemplos aqui para vocês não ficarem na dúvida. 9a ao cubo dividido por 3a, desculpa, 9a quinta potência dividido por 3a ao cubo. Olha só, tanto faz se eu armo assim, colocando os dois pontinhos, ou assim usando a fração. Eu tenho mania de usar a fração, mas eu sei que vocês normalmente não gostam, mas tanto faz, tá? Dando a mesma. Então, eu vou fazer das duas formas aqui. Não precisa fazer das duas formas. Eu vou fazer para vocês verem. 9 dividido por 3 é 3. Aí eu vou manter a base é A, 5 menos 3, 2, tá bom? Mais um exemplo. 14x ao quadrado dividido por x é igual, aí eu vou fazer 14x ao quadrado sobre x. 14 dividido por 1, 14. X ao quadrado por x, mantenho a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1, 1, não precisava colocar esse 1, tá bom? Mais um. 10y à quarta potência, z dividido por 5y ao cubo, z. Vou armar como fração. 10y à quarta, z, dividido por 5. Eu cismei de falar y. Isso é um y aonde, gente? Isso é um w. 10 dividido por 5, 2. Aqui eu tenho w e aqui eu tenho w. 4 menos 3, 1, não preciso colocar. Aqui eu tenho z e aqui eu tenho z. Observa, aqui é 1 e aqui é 1. 1 menos 1 é 0. Então, isso aqui vai ficar 2w somente, porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1, tá bom? Mais um exemplo aqui para a gente ficar craque. 8p elevado a 7 dividido por 6p elevado a 5. Vai ficar 8p a 7 sobre 6p a 5. 8 dividido por 6 não dá, mas dá para simplificar por 2 aqui.
né? Dá para dividir por 2. 8 por 2, 4. 6 por 2, 3. Aí o P, eu vou colocar aqui. Opa. 7 menos 5, 2. Tá? Então, 4P ao quadrado sobre 3. Uma coisa que pode acontecer também, que eu vou colocar aqui. 5x ao quadrado dividido por 3x à quinta potência. 5x ao quadrado sobre 3x à quinta potência. 5 não dá para dividir por 3, eu vou só repetir, tá? Agora, olha só uma coisa. 2 menos 5 dá menos 3, tá? Isso pode acontecer, pode ficar negativo. Lembra quando a gente tem um expoente negativo que a gente inverte? Lembra que quando eu expliquei para vocês? Vou fazer aqui um asterisco aqui no cantinho. Lembra que eu expliquei para vocês, ó, que a elevado a menos 2 é igual a 1 sobre a ao quadrado? Lembra que eu expliquei que inverte a fração? Então, aqui é a mesma coisa. Quando isso acontece, ó, vai ficar 5 sobre 3x ao cubo. O x que tem um expoente negativo, x elevado a menos 3 é igual ao x ao cubo aqui no denominador, tá? Porque esse menos aqui inverte o sinal. Você vai trocar o x por 1 sobre x, e aí vai calhar dele ficar aqui junto com 3, tá bom? Mais um desse tipo para vocês não bugarem. 2a dividido por a ao quadrado. Vou armar. 2a sobre a ao quadrado. 2 dividido por 1 é 2 mesmo. A dividido por a ao quadrado é a elevado a menos, ó. Eu tenho 1 menos 2 menos 1. Então, aqui, ó, esse a vai passar para o denominador. Vai ficar 2 sobre a. Se você bugar nessa parada de inverter, pensa que aonde a potência está maior é onde a letra vai ficar, tá? Observa aqui. 5 é maior do que 2. A letra ficou aqui, embaixo, porque o 5 estava embaixo. 2 é maior do que 1, a letra ficou embaixo. A letra sempre fica no lugar onde o expoente é maior. Aqui, ó, 7 é maior do que 3. O 7 está em cima, a letra ficou em cima, tá? Isso é só um jeito de te ajudar a decorar. Mas a regra é usando a lei de potência que a gente já conhece, tá bom? Agora, vamos dividir um polinômio por um monômio. A gente dividiu só monômio por monômio, tá? Como que a gente vai dividir polinômio por monômio? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Por exemplo, se eu tiver 2x mais y, tudo isso dividido por x. Como que eu vou fazer essa divisão? Lembra, gente, que quando você tem números e você tem uma soma e está dividindo, você tem o primeiro dividido por isso e o segundo... Vou botar na fração para você ver, ó. 2x mais y, tudo isso sobre x. Tá vendo? Como está entre parênteses, tudo está dividido sobre x. Como que eu posso resolver isso aqui? Eu posso separar, ó. 2x sobre x mais y sobre x. Porque esse denominador aqui, ele está nos dois. Aí, 2x dá para dividir por x, que fica só 2, tá? X dividido por x vai dar 1, porque vai ficar... aqui é 1, aqui é 1. 1 menos 1, 0. Vai ficar x elevado a 0, que é 1. Então, vai dar só o 2, mais y sobre x. Ficou feio assim, mas é esse o resultado, tá, pessoal? Então, como que a gente faz isso? Vou colocar a regrinha aqui. Na divisão de um polinômio por um monômio não nulo, efetuamos a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio. Foi o que eu fiz, ó. Eu tenho um polinômio aqui, ele tem 2 termos, eu dividi os 2 termos pelo x. Aí, eu separei para ficar fácil, tá? Vamos fazer alguns exemplos sobre isso, tá bom? Exemplos. 13z ao cubo mais 4z dividido por z. Nesse caso aqui é legal que os 2 termos têm z, né? Eu inventei um termo mais difícil lá. Não tem problema, não. 13z ao cubo mais 4z, tudo isso sobre z. É igual a 13z ao cubo sobre z mais 4z sobre
Z. Vamos lá. 13 dividido por 1, 13. Z ao cubo dividido por Z, vai ficar Z. E aqui eu vou fazer 3 menos 1, que aqui tem um 1. Então, vai ficar Z ao quadrado, mais 4. Z dividido por Z dá 1, tá? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. E aplicando a regra que a gente já conhece de potência, o expoente aqui, a potência aqui é 1, aqui também é 1, menos 1 é 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui, acabamos. 13Z ao quadrado mais 4, tá bom? Mais um exemplo, pessoal. 16P, a quinta potência, menos 4P. Tudo isso dividido por... Menos 4Q, desculpa, copiei errado. Tudo isso dividido por 4. Beleza. Vai ficar 16P, a quinta potência, sobre 4, menos 4Q sobre 4. Esse até que foi um exemplo legal. 16 dividido por 4 é 4. Como não tem nenhuma letra, eu vou repetir a letra. P, a quinta, menos 4 dividido por 4 é 1. 1 eu não preciso colocar, vou colocar só a letra. Então, a resposta ficou 4P, a quinta, menos Q. Tá bom? Vamos lá, mais um agora mais difícil. 12xw ao cubo mais 9x a quarta potência w ao quadrado, ó, caprichado, dividido por 3xw ao quadrado. Olha só, pessoal, eu só posso juntar termos, eu só poderia juntar esse termo com esse termo se os dois estivessem iguaizinhos. Se o x estivesse com o mesmo expoente nas duas e o w estivesse com o mesmo expoente nas duas. Então, aqui não dá para juntar. Vou organizar como fração. Beleza, só organizei como fração. Agora, eu vou separar as duas frações. Beleza, o que isso vai me ajudar? 12 dividido por 3 dá 4. X dividido por x dá 1, não preciso colocar, tá? Vai ficar 4 vezes 1, que é 4. W ao cubo dividido por W ao quadrado. 3 menos 2, 1. Então, vai ficar só W. Agora, 9x à quarta, W ao quadrado, 3x, W ao quadrado. 9 por 3, 3. X à quarta dividido por x dá x ao cubo, tá? 4 menos 1, 3. W ao quadrado dividido por W ao quadrado dá 1, tá? Porque vai ficar 2 menos 2, 0. W elevado a 0 é 1. Então, acabou aqui. 4W mais 3x ao cubo, tá bom? Mais um exemplo. 8c elevado a 7 mais 18c a sexta menos 6c a quarta. Tudo isso dividido por 2c ao cubo. Parece difícil, mas essa é uma das mais fáceis. Vou fazer como fração, tá? 8c a sétima mais 18c a sexta menos 6c a quarta. Tudo isso sobre 2c ao cubo. Agora, eu vou separar 8c a sétima sobre 2c ao cubo, mais 18c a sexta sobre 2c ao cubo, menos 6c a quarta sobre 2c ao cubo. Beleza. 8 dividido por 2, 4. C a sétima dividido por C ao cubo. 7 menos 3 dá 4. Então, eu repito a base e subtraio os expoentes, tá? Mais 18 sobre 2 dá 9. C a sexta sobre C ao cubo. 6 menos 3 dá 3. 9C ao cubo.
menos 6 sobre 2 dá 3. C à quarta menos C ao cubo é C sozinho, que ficou feio. Tá? Então, a resposta final ficou 4C à quarta mais 9C ao cubo menos 3C. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, essa é uma matéria chata demais. Vocês vão reclamar demais quando vocês virem essa aula. Eu sei que vão, porque eu conheço vocês. Vocês vão pensar que isso aqui é uma coisa totalmente inútil nesse momento, ficar juntando símbolos, mas eu vou falar para vocês que se vocês aprenderem bem essa matéria, as próximas matérias vão ser muito fáceis. Não tem aplicação matemática para isso nesse momento. Assim, professora, dá um exemplo do cotidiano. Nesse momento eu não vou dar, porque isso aqui, essa parte de monômios e polinômios, ela é uma parte que é uma ferramenta para você usar para equações no futuro. A gente está estudando agora para a gente conseguir resolver equações de primeiro e de segundo grau de uma forma melhor. Por isso, você precisa treinar muito isso aqui. Então, eu vou encher vocês de exemplos, de exercícios. Se vocês quiserem mais uma aula desse tipo, só de eu resolvendo divisão de polinômios, eu faço. Comentem aí que eu faço outra aula com outros exemplos. A gente não pode deixar esse conteúdo passar, porque quem fica com dificuldade nesse conteúdo aqui de agora não consegue de maneira alguma compreender a próxima matéria. Na próxima matéria que nós vamos estudar mais profundamente sobre equações, você precisa estar dominando isso aqui muito bem. É um emaranhado de letrinha tudo misturada. Mas quando você organiza, faz direitinho, faz as contas direitinho, você vai ver que faz todo sentido. Olhando assim, parece uma sopa de letrinhas. Mas fazendo as contas passo a passo, você vai ver que tem uma lógica por trás disso. Então, se você quiser que eu grave outro vídeo só sobre esse tema, eu gravo. Se você precisar de alguma ajuda, é só me chamar, tá bom? Não deixa passar esse conteúdo. Beijinho.